sejam bem-vindas ao Pod Peito, o podcast para falar de amamentação para além do óbvio, comigo, Bianca Balaciano, Kelly Carvalho, Ana Zapponi. No episódio de hoje a gente tem uma convidada muito especial, jornalista, pesquisadora, professora, Irene Calil. Vou passar logo a palavra para você, Irene, para você se apresentar da melhor forma, contar um pouco pra gente do nosso trabalho. E acho que a gente vai ter um papo, né, meninas? Estávamos ansiosas. Sim, essa foi uma convidada que desde a primeira temporada a gente já estava querendo chamar. Já desmarcamos algumas vezes. Perdão, Irene. Infelizmente, desculpa. Mas acho que a gente vai ter um papo muito bacana. Então, tá contigo, Irene. Se apresenta aí pro pessoal. Muito bem-vinda, Irene. Olá, meu nome é Irene. Eu sou jornalista, como a Bianca falou. Sou atualmente pesquisadora em comunicação e saúde. Professora de pós-graduação e mãe de 3, que eu acho que não é menos, né? Não. Importante nessa trajetória. Eu acho que tem que entrar no currículo. Eu acho que essa coisa de ser mãe de 3, na verdade, me atravessa em todas as minhas outras searas, né? Inclusive na de pesquisadora, né? Que eu acho que foi o que me trouxe até aqui nessa conversa com vocês. Ô, Irene, e assim, né? Talvez o pessoal que está assistindo, acho que a gente nunca recebeu uma jornalista, né? É verdade. Primeira vez. Como convidada. Primeira vez. E talvez as pessoas perguntem, nossa, mas uma jornalista, né? Falando lá no podcast de amamentação, da onde surgiu, assim? Acho que... curiosa para saber da vida da Irene. O podcast é assim, né? A gente futuca a vida pessoal também das pessoas, né? Sim. Mas aonde saiu, assim, da onde veio a coisa de falar, vou pesquisar amamentação? Ou qual foi sua primeira pesquisa no tema, assim? Você estava na graduação, quando você pensou em fazer algo a esse respeito? Foi uma história pessoal, né? Porque a gente sabe que na amamentação, muitas de nós, inclusive, né? A gente vai estudar amamentação, pessoas que mudam de carreira, assim, né? Sim. Eu sempre lembro da Lenore, né? Que era fotógrafa. Exato. E viveu uma experiência de amamentação, largou tudo. Hoje é uma das consultoras de amamentação, né, mais reconhecidas, assim. Teve a ver com a sua história pessoal, o seu interesse com o tema amamentação? Como foi? Sim, na verdade, eu fiz faculdade de jornalismo na Bahia, vim para o Rio. E eu sempre fui muito estudiosa, desde a faculdade, fiz iniciação científica, fui de programa especial de treinamento, ligado à CAPES. Então, eu sempre tive uma trajetória profissional muito atrelada a uma trajetória acadêmica. Embora nunca tenha passado pela minha cabeça que eu ia terminar como professora, pesquisadora, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, a minha trajetória acadêmica tem a ver com a minha trajetória profissional. Então, na verdade, aqui no Rio, eu acabei fazendo mestrado em educação, porque na época eu trabalhava numa empresa ligada à Prefeitura Municipal do Rio sobre educação. E aí eu fui para a Fiocruz, né? E quando eu fui para a Fiocruz, eu estava com meu primeiro filho muito bebê. Na verdade, né, eu quase tomei posse antes do meu filho nascer. O meu filho acabou nascendo antes, então... eu só cheguei na Fiocruz quando acabou a minha licença maternidade, de 4 meses na época. Então, para mim, foi uma experiência muito marcante, porque eu voltei a trabalhar, a Fiocruz estava esperando acabar a minha licença, então eu voltei a trabalhar assim quando meu filho não tinha completado nem 4 meses. E ele era prematuro, de 33 semanas. Socorro. E ficava na creche 11 horas por dia. Porque eu trabalhava na única unidade que não tinha creche. Porque a Fiocruz tem creche. Meu né? Deus! Mas eu fui lotada numa unidade que ficava muito longe, era uma unidade fabril e que não tinha creche. Então, eu vivi, assim, uma experiência de amamentação que eu poderia ter sido uma experiência meio de um fracasso, assim, de uma situação muito ruim, porque meu filho foi prematuro, ficou 11 dias na UTI. Depois eu fui trabalhar muito longe, ele ficava muitas horas na creche. E eu me lembro de, no meu trabalho, estar com o peito, assim, cheio de leite, 3 horas da tarde, aquele peito explodindo, e eu não tinha onde tirar leite. Eu não tinha nem onde tirar leite. Aí tinha um amigo do trabalho, assim, uma pessoa que fiz amizade, que falava: eu vou te levar num laboratório que tem, daqui da instituição, que tem uma geladeira. Imagina, eu na instituição de saúde, que eu tinha de ir para o banheiro, tirar leite, colocar numa geladeira. Então, assim, foi bem difícil esse início. Mas, assim, foi uma experiência que, no final, acho que foi muito prazerosa para mim. E só que quando eu estava já com ele com mais ou menos 1 ano e 2 meses, eu consegui a minha transferência para o IFF, que tinha creche.
Então, para mim, foi muito bom, porque ele estava ali pertinho de mim na creche. Ele ainda mamava, Irene? Ele ainda mamava, mas eu já estava querendo desmamar. Porque eu acho que foi uma experiência extremamente absorvente para mim e me debilitou muito fisicamente. Eu sei que essa não é uma situação só minha. Eu já conversei com várias outras mães que ficaram fisicamente muito debilitadas. Então, assim... Especialmente na volta ao trabalho, eu acho, né? Porque essa coisa do deslocamento, de trabalho 11 horas, volta, aí você não dorme à noite, né? Exatamente. Então, assim, ele já tomava outro leite e tal, mas ele era muito ainda ficcionado com o peito, né? Então, final de semana, ele queria compensar, queria mamar o tempo inteiro, não queria comer e tal. E aí, eu tava querendo desmamar e tava no IFF. Então, aí, acho que foi uma confluência, assim. Mãe, jornalista, trabalhadora do IFF... com uma veia de pesquisadora, assim, que naquele momento estava meio adormecida, né? Porque eu já tinha terminado meu mestrado assim que o meu primeiro filho nasceu. E aí eu falei, vou procurar informação sobre como desmamar o meu filho. E aí, a surpresa, quase não tinha informação sobre como desmamar o meu filho. Isso foi em que ano? Isso foi em 2009. Então, eu comecei a me questionar, a procurar e tal, e muito poucas coisas que eu achei nessa busca mais intuitiva, como mãe, né? Mas que a gente nunca todos os nossos papéis estão ali. Eu comecei a procurar e o pouco que eu achei sobre desmame era uma literatura da psicanálise. Então, na época, tinha alguns blogs, alguns poucos artigos que eu encontrei falando, porque tematizavam a relação intersubjetiva entre mãe e bebê durante a amamentação. E, portanto, falavam do desmame de um outro lugar, né? De como isso impactava, de qual era o processo e, segundo a psicanálise, de como aquilo tinha um lugar no processo de subjetivação da criança, né? Esse desligamento, né? Corporal. Então, assim, a minha entrada na amamentação foi por aí. Foi pelo desmame. Foi pelo desmame, exatamente, foi pelo desmame. Porque para mim a amamentação, por mais que eu tivesse passado por alguns percalços, eu via como algo... É engraçado isso, eu via como algo natural. Porque meu filho saiu depois de 11 dias na UTI, que o peito não foi a primeira coisa que ele pegou, ele ficou alguns dias sem nem se alimentar, só com aquela alimentação parenteral e tal. E ele chegou em casa e ele parecia que nunca tinha ficado na UTI. Parecia que ele tinha acabado de nascer e mamava. Então, e que assim, também não é o comum, né? Quando a gente pensa num prematuro, a gente gravou um episódio, não sei se já foi pro ar, se não foi, tá, gente? Sobre prematuridade, que não é o mais comum, né? Sim. Quando você tem essa separação inicial, você vai e volta, vai pro lactário, tira leite, aí o bebê tá de sonda, enfim, né? Sim. Toda essa complicação que é separação mesmo, né? E eu não sei como é que tá hoje, né? Tem muito tempo que meu filho nasceu, mas assim, na época... Mãe de UTI sofria muito, né? Sim. Porque você não tem um alojamento, você não tem um lugar, né, confortável para você descansar. Então, assim, eu tive uma fibrose da minha cesárea, porque eu tinha que ficar sentada num tamborete o dia inteiro ao lado do meu filho. Só eu podia ficar lá. Isso é muito comum ainda, não tem uma poltrona. Né? Não tem, Então, assim, você pode ficar, mas aqui... Mas se vira aí, banco né? de madeira que não tem encosto. Então, assim, né, a mãe tá ali o tempo todo, né? E chega a hora de ir para casa, você tem de ir para casa, porque não tem um lugar que você possa ficar como um alojamento conjunto. Né? Então, assim, acho que eu me perdi. Você chegou no ponto que aí o desmame é que te fez entrar no mundo da amamentação. Foi, porque a amamentação, apesar de todos esses percalços, né? Porque quando ele foi para UTI, eu quase tive uma mastite. Eu fui paciente do Fernando Figueira antes de trabalhar lá, porque eu cheguei lá morrendo de dor, né? E me ordenharam, assim, eu estava com seios gigantescos Então, assim, foi uma experiência de começo um pouco traumática, né? Mas depois, ele mamou super bem, ele mamou exclusivamente os 4 meses que, né, eu tive de licença. Era uma criança que mamava tanto que o pediatra, na época, não acreditava que eu não estivesse dando outro leite. Nossa! Ele questionava, assim, às vezes, não é possível, porque meu filho ganhava, tipo, 300 a 500 gramas por semana. Uau. Então, assim, com 3 meses, ele não era um bebê prematuro. Sim. Ninguém dizia que ele era um bebê prematuro. Ele era totalmente... A pessoa quase mandando fazer dieta, né? Tipo, olha, diminui a frequência. Pois é. E eu acho que é interessante essa sua... A gente fala bastante disso, essa coisa do desmame, né, Irene? Porque por mais que a gente tenha que avançar muito no início ali do processo da amamentação, né? Quando a gente pensa, a Ana fala super bem, né? Do contato pele a pele, da via de parto, da primeira hora de vida e tal. A gente ainda fala sobre esses assuntos. A gente tem trabalho sobre esses assuntos, né? Se você tem, por exemplo, um bebê na UTI,
Como que você orienta alguém que para manter essa amamentação de um bebê na UTI? Bom, a gente já tem protocolos falando em ordenha. A gente não pratica do jeito que a gente deveria. Mas eu acho que no desmame, um salve a Bianca, né, que escreveu um livro sobre esse assunto, mas a gente não tinha, era muito assim, não, 1 hora, ou você passa coisa no peito, ou você viaja, ou você fica longe da criança, ou é só você falar que você não vai dar o peito, né? Vai acontecer. Vai acontecer, 1 hora acontece sim, 1 hora acontece, né? Mas como essa hora não acontece ao mesmo tempo para as pessoas, eu acho que falta mesmo a gente falar disso, assim. Hoje, nós 3 trabalhamos com desmame, né? Com acompanhamento de desmame. E as pessoas chegam completamente assim, e agora? Eu trabalhei tanto para isso aqui acontecer, como é que eu faço agora para isso aqui terminar de uma forma que seja de uma forma que não é traumática para ninguém, né? Que eu não preciso me afastar. E a gente atende pessoas, é o que você falou, à beira da exaustão. Assim. Eu queria perguntar para a Irene uma coisa, porque assim, por mais que você tenha dito aqui que você começou a sua relação, né, com esse tema da amamentação pela questão do desmame, o trabalho de desmame ele é mais recente do que o outro trabalho das campanhas, não é isso? Tá. O trabalho dela, porque eu né? acho, eu queria começar os por aí ouvintes pra gente podem ir na não ordem tá- cronológica, né? Vale a pena. Mas assim, uma coisa que eu queria te perguntar, talvez o que tenha, não sei, né? Tô elucubrando aqui, chamado a atenção é que assim, como é difícil você encontrar nesse meio de divulgação de informação e promoção de saúde, alguma coisa que conte pra gente também da hora de terminar, das dificuldades, né? Então, e essas vozes dissonantes, elas acabam sendo abafadas muitas vezes, né? Então, assim, eu queria muito que você falasse do teu trabalho sobre as campanhas de amamentação, porque foi o meu primeiro contato com o seu trabalho. E para mim, assim, Irene, eu sei que já tive a oportunidade de dizer isso, porque já levei a Irene uma vez para falar com as nossas alunas e tudo mais, mas assim, acho que é sempre importante dizer. Gente, dá um quentinho no coração você olhar para um trabalho, né, para uma publicação e falar assim, nossa, tem alguém pensando isso também, né? Tipo assim, tem alguém se aprofundando numa temática que é alguma coisa que também ronda o meu pensamento, porque eu acho que assim, uma das coisas que me levou a querer oferecer educação para profissionais em amamentação é o aborrecimento de ver que o discurso precisa ser sempre único. Sabe? Que a gente não pode abordar a coisa das dificuldades, que a gente não pode abordar... assim, né? Exatamente, uma coisa assim muito paternalista, né? De você abafar as dificuldades numa tentativa realmente Como de se falar da dificuldade fosse incentivar o não amamentação. Exato, né? E nesse sentido, as campanhas vêm, né, super ao encontro desse discurso, porque é o que a gente critica o tempo todo também, né? Poxa, mas todo um trabalho de se fazer uma campanha de promoção da amamentação, que tudo bem, eu acho que é inquestionável a necessidade de você promover saúde, né? Prevenção, a amamentação é prevenção também. Mas, ao mesmo tempo, assim, perde-se uma oportunidade muito grande de convidar as pessoas a buscar apoio profissional quando as dificuldades surgem. E quem passa por isso sabe que as dificuldades estão ali, né? Então, a sua pesquisa, né, vou errar o nome, mas aí você me corrige, de silêncio e som, né? Eu queria muito te perguntar... Conta pra gente. Contar pra gente, assim, o gás inicial e como foi fazer essa pesquisa. Você trouxe pra gente uns materiais também aqui, perdão, uns materiais aqui super interessantes pra gente fazer essa reflexão. Mas, enfim, pra mim, eu lembro que foi uma luz, assim, encontrar o teu material e falar Eu lembro assim... que ela me mandou, que a gente se conhece há muito tempo, ela falou, cara... Que maravilhoso, olha isso aqui, né? Tem Olha alguém isso. falando disso aqui, porque, né, nos bastidores, Sim. antes da gente, inclusive, da aula, né, Bianca, a gente já tinha um incômodo, assim, cara, É uma grande dificuldade em que teoria medida e prática, né? Não, é assim, uma campanha... Você tem que se ver no espelho, né? Você tem que se identificar com aquela informação que está sendo transmitida. Então, eu imagino que muitas das campanhas, enquanto você está gestando, que a amamentação parece algo muito distante, tudo é lindo, maravilhoso, é romantizado. Sim. E a partir do momento que você já está no outro lado, aquilo não traduz o que você está vivenciando e dá uma sensação muito de isolamento, de exclusão. Do tipo, eu quero aquilo, eu comprei isso. Só eu não consigo. E só eu não consigo. Então, a dificuldade de ser uma campanha onde as mulheres conseguem se enxergar e também na medida de não assustar, porque a gente também já fez um episódio sobre isso, o quanto tem que ser um ajuste fino entre valorizar e incentivar, mas também não ser
Demonizar. Vai ser tudo horroroso, 880. A que medida isso vai fazer o contraponto, né? Pode ser bacana, mas isso não significa que não pode haver dificuldades, obstáculos e você tendo um suporte. Experiências reais, né? Porque Exatamente. eu acho que, por exemplo, se as campanhas optassem por falar com mulheres reais, que tiveram experiências reais, dentro dessas experiências, você teria uma gama de situações, né? Tanto de problemas quanto de superações, de experiências bacanas, né? Eu acho que... Imagina o que é fazer aquela pesquisa dentro da instituição que tem o primeiro banco de leite do Brasil. Meu Deus! Pessoa, né? Puxado, Coração né? da pessoa. Então, assim, foi muito desafiador. Foi o seu mestrado, Foi Irene? doutorado. Mas Foi o fala doutorado. do que se tratou Você virou a tipo uma pesquisa. persona não grata dentro da instituição. Conta aí. A gente quer saber. Mas acho que é importante Quer ela falar saber do que se fofoca. tratava a pesquisa, para as pessoas entenderem. Então, bom, eu comecei nessa pesquisa muito ingênua ainda de o vespeiro onde eu estava mexendo, né? Porque, para mim, a crítica, né? A reflexão crítica sempre fez parte da minha vida profissional, da minha vida como pessoa. E eu acho que a crítica é muito pertinente, é muito boa, é muito importante para que a gente avance, né? Para que a gente pense exatamente... Então, eu fui muito ingenuamente, comecei a pensar no meu projeto, comecei a procurar, comecei a me questionar. O desmame é engraçado porque você falou, né? Tudo começou pelo desmame, mas eu tive de fazer uma viagem até voltar para ele. Entendi. Porque, como eu disse, eu naturalizava de alguma forma a amamentação. Mesmo que a minha amamentação não tivesse sido, né, as mil maravilhas, eu sempre quis ser mãe. E para mim, assim, ser mãe era o carro-chefe da minha vida. Então, eu queria ser mãe e eu queria amamentar. E então, assim, apesar de o início ter sido difícil, depois as coisas correram bem, o meu questionamento veio com o desmame, não com a amamentação. Então, eu não tinha essa crítica aos discursos sobre a amamentação. Eu me inquietava por que o desmame não aparecia nos discursos sobre a amamentação, uma vez que ele é parte do processo, né? E aí eu comecei a ler, comecei a procurar e comecei a construir o meu projeto de pesquisa. E a primeira pessoa que eu procurei... A gente pode falar nomes aqui? Claro! A primeira pessoa que eu procurei naturalmente foi o João Aprígio, dentro do IFF, né? Porque eu sabia que ele tinha, né, todo esse trabalho. Ele escreveu uma tese muito interessante que virou livro. Eu li o livro dele e tal. E eu falei, claro que eu tenho de procurar essa pessoa para entender. E eu procurei, ele me recebeu muito bem e me deu indicações muito importantes de bibliografia a respeito, né? Eu nunca tinha lido a Badanté, eu não tinha lido Jurandir Freire Costa, então foram fundamentais na construção do meu projeto, da minha tese. Mas eu comecei a perceber que, num dado momento, a reflexão acadêmica colava com a política, colava com o discurso da militância. E isso realmente me incomodava, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter liberdade de pensamento. E aí, quando a coisa vira que você tem de pensar, mas peronomútil, porque tem de certo, você pode pensar mais, contanto que você, exatamente, não exceda essas balizas. Aí eu pensei, muito rapidamente, não, mas eu não quero o João como meu orientador. Porque ele na época, era professor credenciado no programa. E é óbvio que era a minha primeira pessoa a ser pensada era ele. Um nome super forte, né? Com trabalho. Né? Alguém que tem um trabalho, que tinha uma reflexão incrível sobre a questão. Só que, naquele momento, era mais um representante de uma política do que propriamente um pesquisador sobre essas questões mais sociológicas envolvendo a amamentação. Então, eu fiz uma correção de rota e aí comecei a procurar outros possíveis orientadores. E aí foi nesse momento que eu encontrei uma pessoa que na época era professora... não era professora permanente, era uma professora colaboradora do programa. É uma professora da Unicamp, que vem dos estudos de gênero. Ela nunca estudou amamentação, não é a área dela. Ela não tem filhos, mas ela vinha de toda uma discussão de gênero, de mulheres na ciência, de estudos sociais da ciência. E foi ela que encampou o meu projeto para eu entrar no doutorado. E isso foi muito traumático, porque eu quase não passei. E o meu projeto era, tipo, segundo ou terceiro melhor. E na hora da entrevista, a primeira pergunta que me fizeram foi: por que você não escolheu o papa da amamentação para te orientar? Então, assim, foi um processo bem difícil. Eu fiquei muito desestimulada. Eu lembro que eu viajei, fiz uma viagem... minha primeira viagem para a Europa, assim, estava super empolgada, mas estava super triste com o resultado eu tinha passado, mas eu tinha passado em último lugar no doutorado,
tendo o segundo ou terceiro melhor projeto. Eu fiquei muito chateada com aquilo, porque a sensação que eu tinha é que o programa não me queria. Porque eu não queria peitar, falar sobre aquilo de uma outra perspectiva. E foi bem traumático para mim. Então, eu viajei, e aí eu lembro que foi onde eu coletei essas imagens, que algumas delas eu trouxe, porque eu viajei, fui para os museus, né, os grandes museus do mundo e tal, e eu comecei a ver aquelas imagens. Eu falei, gente, olha aí, de onde vem, né? De onde vem essas imagens das campanhas de amamentação? Porque a semelhança é muito grande. Aquilo me impressionou muito, assim. E eu falei, olha isso, está no nosso imaginário coletivo, está no nosso subconsciente. A gente já pensa em amamentação, a gente pensa nisso. É doação, uma coisa linda, tá ali, é tudo... É a função social e sagrada da mulher. Então, assim, para mim, foi muito impactante. E eu acho que foi o gás que eu precisava para voltar e dizer, não, eu vou construir esse lugar. Se não me querem aqui, mas eu quero nem saber. Eu vou ser essa voz dissonante. E foi eu sou transgressora, adoro. E foi isso, assim, porque eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho, que trabalhava no IFF, que também foi minha colega de doutorado, e num dado momento, porque a gente tinha uma disciplina que chamava portfólio, no qual a gente falava das trajetórias de pesquisa, né? E eu sempre fui muito estudiosa, muito empenhada, tanto que eu engravidei da minha segunda filha no doutorado. Eu tive a minha segunda filha no doutorado, eu amamentei e desmamei minha segunda filha. E assim... E isso me dava mais gás. Eu falava, é isso, eu quero pensar, eu quero desconstruir, eu quero... E aí, um dado momento, ela me perguntou assim, mas você é contra ou a favor da amamentação? Ai, muito bom! E eu falei, como as pessoas precisam dessa dicotomia, né? Ou você é contra ou você é a favor. Sim. Eu acho que o nome desse episódio tem que ser você é contra ou você é a favor da amamentação? Afinal de contas, né? Gente, eu amei E isso. você sabe que eu fui contra a amamentação o meu processo inteiro. E o mais engraçado é que eu tive 3 filhos, amamentei os 3 filhos e doei leite pro banco de leite Mas dos eu 3 era filhos. contra, mas eu era contra. Acho que, na verdade, é contra a ideia de que isso é um dever, né? Ou uma obrigatoriedade para todas as pessoas. Você não entende que essa é uma experiência pessoal sua, individual, e que pode não ser a mesma experiência para todas as pessoas. Ou que só tem um jeito, né? de se fazer isso. Exato, daquela maneira. É um pouco por aí. Sabe? Mas é engraçado você falar isso, que você, durante a sua pesquisa, você amamentou, você teve bebê e tal, porque assim, eu acho que uma das coisas que encanta na sua pesquisa, quando a gente lê nos seus trabalhos, de modo geral, é que a gente consegue perceber que não é alguém encastelado dentro de uma salinha de biblioteca fazendo teoria e que nunca esteve na linha de frente com uma outra pessoa que está amamentando. Porque a gente que trabalha na linha de frente com as pessoas que estão amamentando, a gente tem essa sensação, às vezes, o livro está muito distante da teoria, da prática, sabe? Assim, o livro está muito distante do que a família está vivendo. E nas tuas publicações a gente sente muito isso, né? Que tem uma proximidade com o que as pessoas vivem, as pessoas que estão amamentando, né? vivem. Com quem tá na prática. Coisa que louca pra ela de estar distância, próximo nesse discurso da ela sua pesquisa, tá você vivendo. viveu... Mas ela viveu dentro da academia essa... Você era a única voz que ia contra dessa máxima que dialogavam, né? Ô, Irene, e você quer mostrar as imagens? Tem imagens aqui? Você consegue pôr, Gi, A gente pode mostrar as imagens das campanhas, algumas das campanhas que eu analisei, porque eu acho que são campanhas mais antigas, né? Eu começo, acho que em 2008, com a campanha da Dira Paz, e aí analisei algumas. Essa é 2012. Essa é de 2012, essa é com a Vanessa Camargo, né? Caraca, eu conhecia a Vanessa Camargo. Não, essa é Juliana Paz. Não. Há uma diferença. Ô, Irene. Pouca, né? Porque todas elas ficam bem parecidas. Na mesma posição. Ô, Irene, e aí nessas campanhas... Mas tem que voltar mais. Peraí, na tem sua... que ir lá na 2008. Na sua decisão... Mas é porque eu acho que elas não estão em ordem, desculpa, Kelly. Se você for passando... Vai passando e a gente fala. Mas na sua pesquisa, você decidiu estudar as campanhas, né? Sim, porque aí o meu projeto era sobre desmame. O nome do meu projeto que eu submeti era O Que Era Doce Acabou. Né? Que legal! E eu queria falar de desmame. Mas para mim a amamentação estava dada, então eu só precisava falar do desmame. Aí quando eu comecei, eu falei, não, mas eu preciso entender de onde é que vem o discurso sobre a amamentação, esse discurso da saúde pública. Pode ser, pode parar aí, que eu acho que é bem sugestivo, né? E aí eu comecei a ler. E aí eu fui ler, né? Fui ler a Badanté, fui ler o Jurandir Freire Costa, fui ler a Marta... Maria Freire, né? Maria Marta Freire, que fez uma tese lindíssima, né? Chamada Mulheres, Mães e Médicos, né? Falando da maternidade científica no Brasil, que foi assim, estava na minha banca, foi um presente, assim. Porque tem um trabalho muito, muito interessante também sobre essa construção, né? De um determinado modelo de maternidade, no qual a amamentação tem esse lugar especial, digamos assim. Então, quando eu comecei a estudar, começou a fazer sentido para mim
e acho que começou mesmo, porque eu acho que quando eu escrevo o livro, a tese, que eu defendi início de 2015, eu falo isso nas conclusões, que eu entendi que o desmame não tinha lugar nos discursos porque era de outra amamentação que a gente estava falando, né? Assim, o desmame cabe dentro de uma perspectiva de amamentação em que você vê a mulher e o bebê como sujeitos, né? Numa relação que não é só instrumental o leite materno é muito importante. Só sobre comer, né? São pessoas se construindo ali, né? Mutuamente. Então, o desmame tem lugar nessa perspectiva de amamentação. Na perspectiva que, infelizmente, ainda é predominante na saúde pública, o desmame realmente não tem lugar. Porque ele é quase como um discurso contra. E é totalmente absurdo, porque, né, você fala eu já ouvi você falar e tal, e é isso, o desmame, e para mim também isso estava muito claro, assim, o desmame, ele é o desfecho de um processo exitoso, porque, né, quem conseguiu amamentar, conseguiu passar por aquilo, o momento de desmamar é um momento que tudo na vida acaba, é isso, que era doce acabou, porque tende a acabar. Porque tem um motivo para aquilo ali acabar e partir para outra etapa, né? Mas eu precisei fazer essa viagem de entender como é que os discursos atuais tinham se construído. Então, eu fui ler vários autores que falavam da amamentação antes, né, que falam da história da família. E aí eu falei, bom, eu não vou conseguir, porque eu queria entrevistar mães. Eu falei, não vou conseguir, né? Eu vou ter de fazer uma escolha. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Como a gente diz lá lá no PPGIX, né? Que eu fiz uma análise da produção, do âmbito da produção dos discursos, né? Porque quando a gente fala dos discursos, a gente fala da produção, da circulação e da apropriação, ou reconhecimento, ou recepção, né? Depende da corrente. Então, eu falei, eu vou me concentrar na minha tese na produção. Então, eu pesquisei muito sobre como tinha sido construída a área da criança aqui no Brasil, né? Todos os discursos, o papel higienista, né? Dos primeiros pediatras. Eu estudei a amamentação em outros locais e aqui. E eu fiz a análise dos materiais. E aí, durante a tese também, a construção da tese, eu entrevistei 2 pessoas do Ministério da Saúde que estavam diretamente envolvidas na produção das campanhas. Uma era, na época, a coordenadora das ações de aleitamento materno da área, né, que na época era a área técnica de saúde da criança e aleitamento materno. E a pessoa que fazia a mediação do Ministério com as agências de publicidade que produziam as campanhas. Então, eu quis dar conta, assim, de uma esfera mesmo da produção. E, para mim, foi muito importante, porque entender como é que aquele discurso se produzia foi fundamental para eu chegar a essa conclusão de que realmente não cabia o desmame ali. Né? Então, de alguma maneira, eu respondi a minha pergunta de por que o desmame não estava ali, mas eu precisei fazer esse tortuoso caminho. Mas foi brilhante. Chegar lá. Foi brilhante, assim, pensar nisso, que eu acho que é isso, né? Por que o desmame não aparece? Né? Por que para ele não aparecer, tem que ter uma explicação antes do próprio desmame, né? E eu acho que fazer esse caminho de construção mesmo, de como essas coisas são construídas, né? As campanhas. E se a gente observar, Irene, não sei se você quer falar um pouco eu vi as imagens ali. A hora que você falou agora, eu tive que fazer essa viagem. Na hora eu pensei, ela tá falando da viagem. Que ela foi vendo as fotos. E na verdade não, né? Foi essa viagem de construção teórica, assim. Mas o que você acha que... Não sei se você acha que teve uma mudança. Não sei se você quer, talvez, mostrar uma foto de uma campanha mais antiga e mais atual. Você acha que, durante esse tempo todo, a gente está falando aí que tem quase 10 anos que você publicou. E a gente tem a campanha de amamentação todos os anos, né? O mês de agosto é um mês conhecido como Agosto Dourado. Todo mês de agosto a gente tem uma campanha que tem um tema. E não só um tema, né? Porque... para o jornalista, eu acho, né? Para os fonoaudiólogos que adoram também linguística e estudar com a coisa das palavras e tal, também é muito forte tanto a escolha do tema quanto a imagem que é o cartaz oficial desse tema, assim. Você acha que a gente... Eu não sei mudou ao longo dos anos? Eu não sei se a pergunta a imagem você das acha campanhas. Que a gente... Pensando que a campanha de amamentação é o início do processo de desmame, vamos pensar que o início do processo de desmame é quem incentiva a amamentação. Para pensar que o desmame... Tô pensando, vai rolar em algum momento, né? Para rolar desmame tem que ter amamentação, né? Você acha que essas campanhas de lá para cá, nesses quase 10 anos aí, você acha que a gente teve um caminho para olhar essa amamentação para além dessa coisa de um peito que produz leite e alimenta uma criança? Ou ainda um discurso fortíssimo com poucas entradas de outras áreas?
Então, eu acho que é complexo, né? Eu acho que a gente não pode ser simplista. E eu digo isso lá na tese, né? Que não dá para dizer, é assim e isso é a única voz. A gente vê que tem momentos de avanços e retrocessos, né? Assim, eu acho que existe uma compreensão crescente de que, principalmente, as campanhas não são efetivas no sentido de conseguir os tais das taxas As metas, das metas. Então, eu acho que isso está mudando. O que eu percebo, por exemplo, imageticamente das campanhas é que, eu até digo isso na minha tese, né? Que eles tinham as madrinhas, que isso é uma herança mesmo, vamos né? botar uma foto de uma Isso madrinha. é uma herança. Eu até comparo as madrinhas das campanhas de amamentação com as antigas damas de assistência lá, por exemplo, né? ó, essa é uma madrinha. Mas essa já Tá é a aparecendo madrinha aí? e tem o companheiro, né? Você Tem quer alguns- colocar... Giovana, coloca as anteriores, por favor, que eu acho que é a Vanessa Camargo, né? Aí, a Dira Essa Paz. tem a mãe, Dira, né? Com é. a mãe. A Nívia Estelma tem um filho. E tem Aí tem essas que são as que estão sozinhas, né? Com os bebês. Sozinhas, E a minha curiosidade, tem também outras imagens, provavelmente, que você tirou na sua viagem, né? As Tem imagens algumas mais imagens, sacras, a correlação delas com... Pois é, essa, por exemplo, voltando um pouquinho, essa, por exemplo, me lembra muito a foto da Juliana Paz, assim, muito. Até os traços, assim, eu falei, A quando posição, eu olhei a o rosto posição, inclinado. segurar. Um sorrisinho, tipo... Então, eu Hoje você coloco elas consegue em- botar na Juliana Paz, ó, tem a imagem. Que é a Aquela outra. espelhada, né? aham. Mas assim, pra mim, essa semelhança visual e realmente como é algo do nosso imaginário coletivo, não é algo que a gente tenha consciência, eu precisei me deparar com essas imagens para aquilo começar a fazer sentido, né? De onde que tinham vindo. E a publicidade se utiliza muito dessas imagens que estão aí, né? No nosso inconsciente, que já... Então, assim, com certeza, a publicidade trabalhou muito nessa perspectiva, né? De colar, né? De atrelar a amamentação hoje a uma visão sacralizada da maternidade, da amamentação e tal. Eu acho que isso, por exemplo, o que eu percebo das campanhas atuais, de uma mudança que eu acho que é substancial, é a questão da ideia de que é um apoio, né? De que a mulher não está só... Não deve ou não pode estar sozinha nesse processo. Então, Que todas não é uma focam... função individual, né? Exatamente. A amamentação é uma As últimas. escolha, Tem um uma caráter decisão individual, social, né? digamos assim, de apoiar, porque realmente não está somente no desejo da mulher de amamentar, né? É algo que precisa ter toda uma estrutura possível. aí. Você acha que essa foi a principal mudança nos últimos anos? 10 anos. assim? Eu acho que a questão do apoio, que se a Giovana conseguir colocar as fotos, as campanhas mais recentes que estão lá pro final, Giovana, acho que já mostram, você tem uma pluralidade de companheiro. atores ali. Isso foi de que Tá vendo? Aí Aí tem a tem o profissional de profissional saúde e o saúde. companheiro. Tem essa A tem uma família. família, né? E o pai ali brincando com a filha mais velha, né? Enquanto a mãe amamenta o bebê. Essa é a última, né? Eu achei que tivesse uma outra Antes que era eu uma acho que não imagem muito foram, mais... então. Só a imagem da pessoa que amamenta e o bebê. Sim, Focado, e não focado. só a imagem, mas como os slogans, né? Os slogans mudaram também. Os slogans falam muito de apoio, né? E isso não começou agora. Você tem a campanha que acho que foi o Serginho Grossman com a esposa, que fala do trabalho. Então, assim, eles foram ampliando essa rede, no sentido de que a amamentação é algo que precisa de uma Coletivo, rede, né? né? É algo do coletivo. Então, isso eu acho que é uma mudança. E a questão das madrinhas, né? Que foi uma questão até que eu discuti na minha tese, porque todos os cartazes que eu analisei tinham a figura da madrinha, que é uma herança da época que as campanhas eram feitas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Não, eram encabeçadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e que tem muito esse lugar dessas mulheres públicas que estão ali defendendo uma causa, que isso que eu faço um paralelo com as damas da assistência lá do início do século XX, que eram essas mulheres, essas socialites, essas mulheres da alta sociedade que faziam filantropia, que tinham aqueles projetos, né? Aquelas coisas assistenciais, e que eu acho que as madrinhas tinham muito esse lugar nas campanhas do Ministério, de serem essas porta-vozes de um determinado modelo. E um modelo inalcançável. Inalcançável. Né? Porque quem é que tá Distante, linda, distante. bela, penteada, maquiada, de unhas feitas, quando tá com um bebê de 2 meses amamentando exclusivamente? Eu brinco Eu nunca conheci e eu essa brinco que, pessoa. inclusive, né, os bebês, gente, assim, eles estão imóveis, eles estão Enormes, super gordinhos. Não choram. Não choram, fazem nem cocô. Aqueles ali não fazem nem cocô, eu brinco sempre. Estão sempre né? limpos, Estão né? sempre limpos. E assim, uma felicidade plena, né? Essa pessoa, ela tá sempre feliz, assim. Eu sempre pensei, antes de ler a tua tese, porque acho que aí você também traz outros
possibilidades, mas assim, eu sempre me irritei bastante com as campanhas também, né? Mas a irritação vem daí, porque eu acho que a gente tem uma trajetória muito semelhante, eu conheço a Kelly há mais tempo, mas a Ana também, que é uma insatisfação proveniente da forma como a gente foi educada para atuar na assistência à amamentação, com um olhar só para o belo, para as coisas que dão certo e tal. Então, e na hora da prática, a gente se deparar com um monte de situação que a gente não sabia como... A gente teve que aprender na raça, né? Na marra, porque a gente não foi preparada para aquilo. E aí entender que as campanhas, na verdade, elas são um sintoma disso tudo. Porque quem chega ali também não foi preparado para nada daquilo, porque a campanha não usou essa oportunidade para comunicar que poderiam haver esses problemas, né? Então, assim, o olhar crítico da campanha, na minha cabeça, eu sempre pensava nessa imagem sagrada, porque do ponto de vista do profissional do marketing, nunca tive a oportunidade de entrevistar um deles, assim, mas eu pensava assim, bom, como que eu vou pegar dentro de um país altamente sexualizado, né? Então, que a imagem machista, que a imagem da mulher é super católica, também conservador muitas vezes, cada vez mais, né? E que essa imagem da mulher muitas vezes é comercializada, assim, né? De forma barata e tal. Como que eu vou usar um peito dentro de um contexto de promoção de saúde, né? Como que eu vou conseguir num cartaz, num folheto, numa coisa que vai estar dentro de uma maternidade, de um hospital, de um posto de saúde, colocar um peito e não sexualizar esse peito? E aí eu acho que a imagem do sagrado vem nesse sentido, né? No sentido de que, assim, bom, quanto mais sagrado, quanto mais religioso, mais distante vai estar do peito sexual. E com isso a gente também entra nessa questão de que a gente vem afastando a amamentação da sexualidade feminina, né? Ou, enfim, do ser humano, né? Da sexualidade humana. E eu acho que esse é um contraponto que seria interessante você trazer também. Assim, como que você pensa essa questão e como que... Qual o papel da campanha? O que a campanha... Porque eu, por exemplo, eu penso assim... Eu acho que a campanha deveria comunicar mais... Quem sou eu, né? Eu sou... Enfim, eu lá da minha casa... Você tá penso que... a minha opinião é que a campanha poderia encontrar uma forma de comunicar para as pessoas... Para além da promoção de saúde, né? O motivo real pelo qual as pessoas deixam de amamentar. Que muitas vezes são... Além de... Não vou nem falar sobre as questões sociais, raciais... Não vou nem entrar nesse mérito. Mas, assim... As próprias dificuldades do processo, né? Como que a campanha faz esse meio de campo, entendeu? De comunicar o que precisa ser comunicado e, ao mesmo tempo, tentar levar uma mensagem de promoção. Porque a gente tem que pensar no Brasil como um todo, né? Um vasto território. Sim. E como que você consegue alcançar mais famílias e ter essa percepção e comprar essa campanha. Então, se a gente pensar na história, né? Durante muito tempo, a amamentação também aqui no Brasil, tem a história das amas de leite. E teve muita participação das mulheres no mercado de trabalho. E chegou um momento que, as mulheres estão competindo com os homens. Como fazer para retornar as mulheres brancas, né? As mulheres com grana, a entrar no seio, ficar... restrito ao ambiente domiciliar. E foi muito essa veia religiosa de a mulher que cuida dos seus filhos é uma boa esposa, é uma boa senhora. E isso perpetua até hoje em dia. Nós somos um Brasil ainda... Claro. Um Brasil de muito Brasil, mas ainda muito conservador. Sim. Então, transmitir essa ideia de... Você ser uma boa mulher é aquela que é uma boa mãe. Uma boa mãe é uma pessoa que amamenta ainda nesse papel, né? Meio que de virgem santa. E eu acho que pensando nessas questões, Irene, assim, né? Uma coisa que a gente fala bastante é como essas mesmas pessoas não são atingidas, por exemplo, pela necessidade. Elas nem sabem o que é o banco de leite, na grande maioria, né? Pensando que quem faz a campanha, vamos pensar no Ministério da Saúde fazendo a campanha nos bancos de leite como bancos públicos, né? A gente já sabe que tem alguns bancos privados, mas a maior parte dos bancos e da política de banco de leite, a gente está falando aí dos bancos públicos. Essas pessoas têm dor ou têm problema de amamentação, elas não sabem que elas podem ir até um banco de leite procurar ajuda. A gente sabe que a maior parte da população que frequenta banco de leite é alguém, inclusive, com dinheiro, né? Alguém que pode, muitas vezes, contratar um profissional particular para ir atender, mas o quanto essa campanha também poderia fazer
E aí, talvez começar pelo básico, né? Se a gente mostra que a amamentação, na grande maioria das vezes, isso não vai acontecer assim, a gente tem pesquisas recentes mostrando que mais de 90% das pessoas sentem algum tipo de incômodo no início da amamentação, assim. Mas se a pessoa sente um incômodo e olha para essa foto, ela fala, eu tô com defeito, né? Onde procurar ajuda, como procurar, né? Como saber que você pode estar amparada, as pessoas não sabem, por Mas será que exemplo. também apenas as campanhas é o suficiente para mudar toda essa mentalidade? Talvez a gente esteja exigindo demais de alguma da campanha, Qual o papel abordar da campanha? tantos Então, assuntos. deixa- Qual é o Irene, papel? Irene, qual o papel Não, da isso campanha? é interessante porque essa é uma discussão que eu faço também um pouco na minha tese, né? Assim, é isso, não dá pra gente abordar tudo, então eu li um pouco sobre isso, porque a campanha como recurso, né, é algo muito antigo, né, do movimento sanitário e tal. Então, é uma coisa que também tem suas limitações, porque a lógica da campanha é essa, né? Ela tem essa imbricação com a lógica mais da publicitária, né, do cartaz, do Do atrativo, de então, fisgar. assim, ela tem limites, realmente. Eu acho que ela pode chegar mais próximo das realidades. Digamos assim, uma diretriz seria realmente diversificar, porque a gente tem um país continental com realidades completamente diferentes. Então, assim, eu hoje olhando, assim, eu acho que uma campanha nacional não dá conta. A menos que seja uma campanha com muitas peças, com muitos contextos diferentes. E aí você pode dizer, essa aqui é a campanha do Ministério. Para além disso, qualquer desses cartazes, por exemplo, ou qualquer peça de campanha, mesmo no esporte publicitário, não vai dar conta das diferentes realidades. Não vai. Você tem quilombola, você tem população ribeirinha, você tem indígena, você tem... E mesmo falando das populações urbanas, você tem realidades dentro de uma Culturas mesma cidade diferentes. completamente Tem diferentes. licença, não tem licença. Exatamente. Então, assim, é tão complexo que eu acho que realmente uma campanha não dá conta, né? Mas eu acho que ela poderia ser mais informativa, sim, Kelly. Uma coisa que às vezes me perguntam, porque é engraçado, eu escrevo sobre amamentação, mas eu não sou uma pessoa que trabalha no manejo. Mas às vezes eu sou procurada por pessoas que acham que eu trabalho, que eu venho, né, da área de saúde, estrito senso, trabalho. E aí, às vezes, as pessoas perguntam como é que eu faço para conseguir leite para o meu filho no banco de leite? E aí, eu que não trabalho no banco de leite, nunca trabalhei no banco de leite, tenho de falar, olha só, o banco de leite não funciona dessa forma. As pessoas não sabem. Não é um lugar onde você vai lá e fala, olha, eu preciso de 500 ml de leite para amamentar. Aí, eu tenho de explicar algo que deveria estar explicado nas políticas e nos processos educativos. Né? Que é, olha, o banco de leite funciona dessa forma, ele atende... né, determinados casos. O fornecimento de leite é um fornecimento para os bebês internados em UTI. Isso não é você chega... Então, assim, é ainda pouco informativo. Precisa de uma campanha para os bancos de leite. Você tem a campanha do Dia mas Mundial de Doação, né? é. Mas ainda assim, a lógica... Eu também acho que não é chega. uma lógica que não informa. Não informa. Também acho, As também pessoas acho. ainda têm Mas muitas a proposta dúvidas. da campanha da amamentação é promover a amamentação ou promover a conscientização sobre doação de banco de leite? Não, mas são e coisas São coisas diferentes. diferentes. Então, são coisas diferentes, mas a gente tá falando das campanhas de Mas eu não tô amamentação. falando de doação, porque na verdade é isso, assim, eu acho que as pessoas sabem, grande maioria sabe que pode doar leite, sabe? Mas as pessoas não sabem, por exemplo, que elas não podem ir lá no banco de leite pegar leite. Elas não sabem que tem uma equipe no banco de leite para atendê-las Não, quando isso que eu elas tô têm querendo dizer, dificuldade. isso faz parte da campanha da amamentação? Deveria? Essa é a minha pergunta. Eu acho que deveria. Essa informação de que, olha, você pode ter problema na amamentação e a gente tem lugares... Eu acho que a gente vai voltar no que a gente estava discutindo ontem. Assim, ontem, não sei que dia que foi. Olá, tá, gente? Mas eu acho que parte do pressuposto que todo mundo sabe sobre a amamentação, que todos os profissionais são capacitados para atender, que você pode, em qualquer lugar que você encontre uma enfermeira, uma isso fono, sim, isso e sim. você vai ser informada. Infelizmente, isso não é realidade. Então, assim, ontem, gente, eu tava aqui, alguém me mandou um WhatsApp. Olha, será que eu consigo tirar leite e dar para minha cunhada se eu pasteurizar? Eu vou lá no banco de leite perguntar se eles podem pasteurizar. Não, o banco de leite não pasteuriza leite. A pergunta que eu mais escuto é isso. Tem alguém da família, eu quero ajudar. Teve uma que a irmã teve gêmeos. Tipo, minha irmã vai voltar ao trabalho, queria doar meu leite pra ela. Como que eu faço pra pasteurizar? E aí eu Posso acho ir no que FF? eu acho que é importante, assim, as campanhas, o mês da amamentação, a gente falar sobre isso. A gente ainda tem... Né? A gente não chegou a gente não bateu nenhuma meta, Irene, proposta, né? As coisas de chegar em 70% e 50%, né? A gente não tem 50% dos bebês mamando de maneira exclusiva até o 6º mês. Ou seja, a gente precisa fazer uma modificação. Já aumentou, melhorou, né? Pensar que na década de 80 a gente tinha 2% dos bebês mamando, agora a gente tem 46%, né? Mas, Kelly, desculpa te interromper. A gente vai ter... Porque, olha só, as metas do Brasil ainda são melhores do que muitos outros países. pois é. Total. Só que tem condicionantes sociais
sociais ainda. Exatamente, exatamente. Entende? A mulher está no mercado de trabalho em qualquer classe social. E às vezes nas classes menos favorecidas, elas às vezes são as únicas provedoras da casa. Exatamente. Então, fica 4 meses em casa. Então, assim, a gente precisa chegar. Que metas são essas? Elas são determinadas por quem? Com base em quê? Entende? Porque nós estamos em sociedades industrializadas nas quais a maioria das mulheres trabalha muito. E ainda assim às vezes mais do que ainda os assim homens. Né? E a maternidade não é a única função social da mulher. Não é. Nem a amamentação, né? E às vezes essas Mas será que metas, talvez- elas são produtoras de angústia, de sofrimento mental mesmo. Mas será porque que é você por tem conta de dessa mentalidade como se fosse responsabilidade única? Eu acho que também, Talvez- mas olha só, gente, as mulheres têm direito de querer amamentar por 4 meses exclusivos. Assim, eu acho, tá? Eu sou feminista e acho que o quanto você amamenta tem de haver política pública, sim. Eu acho que é uma questão de promoção de saúde, sim, mas não pode ser um imperativo, não pode ser uma É um obrigatoriedade. direito, mas não um dever. Exatamente, É um não direito, mas não e um não dever. é um dever para com a sociedade. Isso é um discurso absolutamente herdado do higienismo, que não sai da nossa higienista, cabeça. Amamentar é pensar no futuro. O futuro de quem? Sim. Não presto contas desse futuro. A pessoa se ferrando, assim, Eu literalmente. queria aproveitar para fazer uma pergunta, então, para você, porque aí eu acho que você vai conseguir ainda aprofundar mais nessa reflexão, né? Geralmente, essas frases, o mote da campanha que a gente vê, são verdadeiros incentivos, né? Vamos lá, é um ganho para a vida toda, é uma proteção, é não sei o quê, é um incentivo. Você, Irene, como pesquisadora, mãe, jornalista, né, pessoa que está pesquisando esse assunto, acha que o que falta para as pessoas amamentarem é incentivo? Se a gente entender incentivo como slogan de campanha... Não, e os dados mostram isso, né? Eu acho que não é isso. É como eu tô falando, eu sou servidora pública federal, quando eu tive o meu filho, eu já tinha sido nomeada, estava aguardando para tomar posse. Entrei numa instituição pública de saúde, né, uma das maiores da América Latina, maior, se não me engano, e eu não tinha sala de amamentação na minha empresa. E eu não tinha creche. E o meu filho ficava 11 horas na creche. 11 horas. Eu sofri assédio por conta disso. Meu filho teve uma pneumonia que quase morreu. Eu fiquei 1 mês com ele em casa. Então, assim, isso é a realidade de uma profissional com nível superior, mestrado... servidora pública concursada federal, numa instituição de saúde. Entende? Tudo bem, isso tem alguns anos, é verdade, mas eu não creio que tenha mudado tanto assim. E aí vamos pensar nas pessoas que não têm o meu grau de escolaridade, não dispõem, né, da minha rede, que tudo bem, a minha rede é pequena. Não é servidora pública, mas assim, não é isso, assim. Então, é autônoma. Isso aí, a gente parte, por exemplo, das políticas de recursos humanos das instituições. Eu perguntei isso, quando eu liguei para a diretora de recursos humanos da Fiocruz na época. Eu não conhecia, não sabia nem quem era, só sabia o nome. Liguei para ela do meu trabalho e falei assim, olha só, você não me conhece, meu nome é Irene, entrei no último concurso, meu filho vai morrer. Eu não aguento mais. Porque eu passei num concurso, grávida, e me colocaram na única unidade que não tinha creche. Entende? É muito cruel. Sim. E aí, conseguir amamentar, dar conta de ter uma amamentação prazerosa, amamentar durante 2 anos ou mais, depende de mim. É porque esse incentivo, muitas vezes, é um incentivo individual, né? Não, é e um o discurso incentivo da assim, sociedade. E o discurso para, né? Fica um tempo com ele, Irene. O que custa você parar e ficar com seu filho? É um ganho. É um ganho para a vida toda. Então, mas enquanto esse discurso for um discurso para o indivíduo que está amamentando, não um discurso para a sociedade mudar a sua lógica de licença maternidade, ambientes de trabalho, as organizações, as instituições... Não vai Mas eu acho que se a gente for problematizar, ainda... a gente vai problematizar até a raiz da coisa. Porque, gente, a promoção da saúde é um conceito que vem de uma visão extremamente individualizada de saúde, né? Porque a promoção da saúde mesmo, em termos coletivos, ela só pode vir com outras políticas. Outras políticas, que inclusive excedem a saúde estrito senso, mas que são condicionantes dessa saúde. Então, assim, esse discurso, a gente fala, amamentação e promoção da saúde, mas promoção da saúde é um discurso, na sua maioria, na sua apropriação hegemônica, de responsabilização do indivíduo pela sua saúde. É o seu comportamento, são os seus estilos de vida, são seus hábitos. Então, infelizmente, o discurso da amamentação está muito impregnado disso. É como você pode. Você chega, você tira o leite, você acondiciona, você tem uma pessoa que vai dar o leite aí na colherzinha, 3 horas dando 50 ml de leite.
E é isso, tudo é você. Você se esforçar, pode continuar amamentando depois se que você tiver voltar ao força de trabalho? vontade Claro que suficiente, sim. sim. Né? E aí, não funciona assim, porque você tem o seu local onde você mora, o local onde você trabalha, O se tempo você de tem ou não deslocamento. companheiro, como é que é a participação Quem do seu fica com esse companheiro, bebê? se você tem família próxima, se você não tem. Então, assim, são tantos condicionantes. Se você tem licença maternidade, se você não tem, de quanto tempo. Então, assim, eu acho que mesmo as campanhas com as limitações ainda precisam evoluir muito, muito. Porque uma coisa que eu percebi, né? Quer dizer, o apoio passou a fazer parte dos slogans. Porém, a maioria das coisas que estão escritas nos cartazes ainda é são para a mulher. verbos prescritivos, imperativos, dizendo amamente, a amamentação até 2 anos. Então, continua, você fala de um apoio, mas quem é o interlocutor dessa campanha? É o empresário? É a pessoa que está formulando política pública? Não, o interlocutor dessa campanha são as mulheres. Porque, na verdade, todo o processo está na conta das mulheres. Desde o próprio pré-natal, né? A gente tem muitas mulheres que fazem o pré-natal sozinha. Eu fui A a mulher que maioria. fiz o pré-natal sozinha da minha última filha. Meu ex-marido não me acompanhou em nenhuma consulta. Né? Então, assim, quantas mulheres não estão sozinhas nessa empreitada? Então, esse cartaz é para elas. São elas que entram no posto, são elas que vão. Então, assim... São elas que embora tenha procuram mudado- consultoras, são elas que vão no banco de leite, são elas que pesquisam sobre a rede de bomba, apoio, tirar os leite, aguardar. grupos. Né? E eu acho que é isso. Assim, eu acho que o trabalho da gente, a gente discute muito isso, porque às vezes você fala, cara, assim, chega só a hipocrisia às vezes, né? As coisas que a gente... E eu acho que esse é um questionamento que a gente faz muito. E, Irene, essa coisa de falar, você não pode muito, acontece muito com a gente, assim, nesse sentido, né? Eu sempre faço uma brincadeira, que eu era uma pessoa muito querida quando eu trabalhando com indução da lactação, até que eu comecei a trabalhar com pessoas trans. Aí também... Exagerou, né? Aí não também precisava, né? já No não meu é... o meu é até, enquanto tá incentivando, beleza. A partir do momento que eu falei, adoro fazer consultoria de desmame. Nossa, aí né? você diz pró-amamentação. Né? Vendida. Então, acho que tem esse discurso mesmo, mas a sensação que eu tenho, especialmente com essa conversa e lendo seu trabalho e com a discussão que a gente tem, é que mesmo as pessoas que desejam passar, porque eu acho que a amamentação também é uma experiência de desejo, né? Eu quero viver isso aqui, né? Eu recebi uma paciente outro dia que ela falou assim, meu pediatra falou que tá tudo bem não amamentar, pra mim não. Pra mim não tá tudo bem não amamentar. E é isso que me interessa. Então, vamos lá, vamos pensar o que é possível dentro desse cenário. Era uma pessoa que tinha questões importantes na amamentação. O que a gente pode fazer dentro desse cenário para proteger a sua amamentação, né? Mas eu acho que a gente, enquanto sociedade, enquanto política, política pública mesmo, a gente ainda não oferece para as pessoas que desejam, que gostariam de passar por isso, oportunidades para que isso seja possível, né? E eu acho que esse discurso, você falou essa coisa do tirar leite, é maravilhoso. Cara, a gente tem empregada doméstica que não pode abrir a geladeira de onde ela trabalha pra gente falar, você tira leite no seu trabalho, aí você congela, e aí você bota na bolsinha térmica, você pega 6 metrôs, 3 horas de viagem. e aí você leva pro seu bebê e você repõe. E conversa com seu empregador. Exatamente. A importância da amamentação na saúde do seu filho. Inclusive, tá na legislação que ele tem que te dar 2 períodos de meia hora pra você pausar e tirar leite. Assim, quem é essa pessoa, né? Quem é? E é isso, assim, acho que a gente fazendo esse recorte, porque dentro do meu recorte, do que eu atendo, isso funciona. Eu trabalho com maioria mulheres, classe média alta, classe média, né? Assim, que tem condições de, inclusive, escolher com quem que o filho vai ficar, se vai ficar na creche, se vai ficar com babá. Escolher qual a creche. Escolher qual a creche, que vai no trabalho, que discute, às vezes... Olha, eu preciso de um tempo. Eu já tive as pessoas falando, Kelly, a pessoa me perguntou se tem um esboço de uma sala, porque quer montar uma sala agora no trabalho. Isso aqui é 0,00005 do que a gente... né? Aliás, se a gente pensar na empresa Cidadã, por exemplo, não sei como os últimos 2 anos, mas eu lembro que a Cris Machado, que é uma colega nossa, consultora de amamentação, ela fez um levantamento, especialmente depois da pandemia, como caiu o número de empresas aderindo à empresa cidadã. Ou seja, as pessoas preferem pagar mais imposto do que oferecer a licença maternidade 6 meses com redução. E a paternidade. 20 dias. Isso reduziu nos últimos anos. A pessoa fala, não, eu prefiro pagar imposto e não dar os 6 meses mediante a isenção de imposto, né? E assim, se a gente pensar nas demissões pós-parto, né? 60% das mulheres sendo demitidas pós voltar. Pós-volta. E muitas vezes essa pessoa, inclusive, como você falou, Irene, em qualquer classe, né? São pessoas que fizeram consulta, que ordenharam leite, que deixaram leite congelado, que
e elas voltam e elas são demitidas. E aí elas se primeiro. tornam autônomas, né? Profissionais liberais que depois engravida de novo. Não vai ter tempo de licença maternidade. As mulheres se sentem culpadas. Tipo, Ana, eu tô me sentindo muito mal porque eu tenho que voltar. Meu bebê tem 1 mês. Como que eu vou Exato, fazer com a como é que faz? amamentação? É sempre isso. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Nunca não tem um pensamento macro. Não é pacto coletivo. Não né? é pacto Gente, coletivo. eu vou ser a chata que vou dar um contorno, porque eu tô com medo do tempo acabar. E eu queria muito que a Irene falasse um pouquinho dessa tua pesquisa mais recente do desmame, porque aí finalmente você chegou no desmame. Finalmente. E aí, já e 3 foi- desmames, 4 e- desmames, teve muito desmame. E você. Aí sim você teve a oportunidade de fazer uma qualitativa, né? Você conversou com as pessoas e é muito. São incríveis os relatos. Será que você quer contar um pouquinho pra gente? Eu sou apaixonada por essa pesquisa porque eu gosto de gente. Eu gosto de conversar com as pessoas, assim. Foi muito legal, foi muito importante o trabalho da tese, porque me deu recursos para olhar para esses discursos de uma outra maneira. Mas conversar com as pessoas é incrível, porque nada substitui as experiências, né? Então, foi uma pesquisa muito circunscrita, porque veio a pandemia, né? Então, eu iria fazer entrevistas com mulheres atendidas no ambulatório do IFF, né? Cujos filhos eram atendidos no ambulatório de pediatria normal, assim, sem nenhuma condição especial. E aí veio a pandemia, então eu não pude fazer. Então eu conversei com 11 mulheres, e aí tem um recorte de classe, né, muito claro. Eram mulheres altamente escolarizadas, mulheres que tinham um manejo das suas condições de trabalho muito melhor do que a maioria das pessoas, né? Algumas eram donas sócias em empresas, outras eram servidoras públicas em órgãos que têm toda licença, sala de amamentação, né, uma série de licença estendida. Então, eram pessoas extremamente privilegiadas desse ponto de vista, né? Porque, como a gente estava falando, eu acho que as políticas públicas precisam ainda evoluir demais, né? Por exemplo, a gente fala das campanhas, né? Que os pais estão aí nas campanhas, os apoiadores, mas a maioria dos pais continua tendo 5 dias de licença. Assim, então a maioria dos pais, às vezes, a depender de quanto tempo a criança fica no hospital, São 3 dias. no máximo, eles vão lá e registram a criança, Exato. né? E não podem, não estão em casa para ajudar, em nenhum aspecto, né? Então, assim, isso é muito cruel. Mas o mais interessante, eu acho, da minha pesquisa, e ao mesmo tempo o mais impactante para mim, foi perceber que mesmo essas mulheres que tinham as condições privilegiadas, digamos assim, para ser mães no Brasil hoje, eram mulheres que relatavam muitas questões em relação ao período da amamentação e ao desmame. Então, assim, eu queria falar de uma mulher especificamente, porque essa mulher me comoveu, assim, as duas estavam praticamente chorando no final da entrevista, porque é um pouco, acho que eu identifico quando vocês falam da experiência de vocês, né? De estar na clínica. Era uma enfermeira obstétrica, que trabalhava no alojamento conjunto, que lidava com as mães exatamente cujos filhos tinham acabado de nascer, que acabava propagando muito desse discurso da saúde pública, né? De que toda mãe pode amamentar, de que amamentar é algo natural, entre mãe e filho e tal. E aí, até que ela teve o primeiro filho. E ela fala isso, assim, que foi muito traumático. Muito traumático. Ela falou assim, nossa, foi muito pior do que o parto. E olha que o meu parto foi difícil e tal. E eu repensei a minha profissão, eu repensei a minha atuação profissional. Não tem como não repensar, Por um período, gente. eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô mentindo para essas mulheres todas. Eu não posso voltar. Ela ficou em crise de identidade com a profissão que ela escolheu. Porque ela falou, eu trabalhava há 15 anos já nessa função de ajudar as mães nesse processo, mas eu estava ali para ajudar muito, repetindo aquele discurso de que, né, que é o que estava ali na pauta. E quando eu me vi naquela situação, ela falou, eu me senti uma péssima mãe, eu me senti um fracasso, eu era julgada por todos os lados. E ela passou por muitas questões no início da amamentação, depois ela conseguiu instituir a amamentação e levou até, agora não me lembro exatamente por quanto tempo, mas amamentou. Mas ela disse que ela voltou a trabalhar, né? Como muitas de nós têm de voltar. E voltou a trabalhar, trabalhava o dia inteiro no hospital, chegava em casa morta de cansaço. E, às vezes, ela chegava e o filhinho, que já era um pouquinho maior, queria mamar e ela estava sem saco. Vou falar aqui Não na quero. linguagem clara. Ela estava Não exausta. quero. Ela queria ir sentar para ver uma série, ela queria ler um livro, ela queria tomar um banho quente, Sim. demorado. E ela disse que o marido, tipo, olhava para ela e, tipo assim... Não vai dar o "Porra", peito? sabe? É você que tem o peito. Se eu tivesse peito, sabe assim, a mulher não tem direito
a estar cansada. E vejam, uma mulher que trabalhou o dia inteiro, né? Como qualquer outro profissional, cobrada, que muitas vezes está na chefia, que muitas vezes tem de gerenciar a equipe, Uma mulher não né? tem direito sobre o próprio corpo, né? Não tem direito. E é aquela coisa, você não está cumprindo sua função ali. Uma pessoa que não vai passar por isso, não incide sobre ele nem um milésimo da cobrança que incide sobre a mulher. O depoimento dela, para mim, foi muito marcante, assim. Porque ela falou, eu tenho todas as orientações, eu tenho todas as informações. Para mim, é emblemático de que essa máxima de que a informação dá conta de tudo, realmente não funciona dessa forma. Porque ela falou, cara, eu sei de cor os manuais do Ministério da Saúde. Eu trabalho com isso há mais de 10 anos, entendeu? E toda aquela informação que eu tinha não me adiantou de nada quando eu estava ali com meu filho. Eu acho que é importante, né? Porque eu não quero. Acho que é assim, porque eu não quero, porque aquilo deu, porque eu cheguei no meu limite, porque... E eu acho interessante essa história do outro falar, como assim você não vai dar, né? Porque geralmente, Irene, quando essas pessoas amamentam por mais tempo, pensando em amamentação, né? 1 ano, 1 ano e meio, 2. É a mesma pessoa que fala, mas ainda mama, tem que desmamar essa criança. E quando a pessoa se propõe a falar, não vou dar agora, e ele vai lidar com a frustração e tal, é a pessoa que fala, mas dá só um pouquinho, porque isso também é benéfico para todo mundo em volta. A criança cala a boca, a criança para de demandar outras coisas. Quando você põe o peito na boca da criança... Dorme. E aí o resto também não precisa lidar com aquilo. Sabe? Então, é muito curioso, inclusive, a gente escuta muito isso em consulta. Nossa, e aí, na hora que eu falei que eu não ia dar, nossa, a minha mãe, às vezes, falou, nossa, mas só um pouquinho. O meu companheiro falou, sério? Mas como assim você não vai dar? A gente vai fazer o que com ele agora que ele tá chorando? Porque é isso, né? Todo mundo decide o que ela faz com o próprio corpo. E quando a Irene fala da questão sem manual, trabalha há 10 anos, uma coisa é o conhecimento e uma informação perpassada para a população em geral. A gente esquece que a amamentação é muito subjetiva. Tem singularidades, é isso, é desejo, é vontade. Ô, Irene, o objetivo dessa pesquisa, qual foi a sua pergunta, assim, dessa pesquisa? Eu queria conhecer, porque eu queria entender como é que as mães... Como foram essas experiências de amamentação e desmame para as mães. Então, era um roteiro, né, semi-estruturado. Tinha primeiro uma identificação assim mais do perfil socioeconômico e tal, formação, se trabalhava fora de casa, renda, se era casado ou tinha companheiro naquele período. Depois eu falava um pouco da experiência de amamentação, né? Porque não tem como falar de desmame sem falar de como é que foi esse processo. E aí tinha uma parte que era somente sobre desmame. E aí, nesse momento, eu pude perguntar o que elas consultaram, que fontes, né? Se essas fontes foram úteis, se elas procuraram um serviço de saúde, como é que foi esse atendimento. E aí, óbvio que tem várias, eu agora não me lembro todas as informações, mas assim, é interessante perceber que muitas vezes o serviço de saúde não acolhe essa mulher que quer desmamar. Essa mulher é incentivada a continuar amamentando, né? Pelo suposto benefício da criança. Quando eu entendo que, a partir do momento que aquela relação já não está funcionando bem daquela forma, não adianta você insistir que a mulher continue. Claro. Se a mulher não está desejando, se a mulher já está no momento de partir para uma outra fase. Então, assim, alguns relatos, inclusive, evidenciam que o sistema de saúde ele não está, de fato, preparado para auxiliar a mulher nesse processo, né? Porque uma coisa é você fazer o manejo ali que tem todo o valor, e eu agradeço muito porque eu pude amamentar meu filho, porque fui ao banco de leite, fui ordenhada, quer dizer, né, aprendi a retirar o leite enquanto ele estava na UTI. Então, esse serviço é fundamental para quem quer amamentar, né? Mas não se resume a esse manejo, né? Não se resume à fisiologia da coisa. Então, você tem de entender que tem uma pessoa ali que pode querer amamentar por vários motivos, assim como pode querer desmamar por vários motivos. Sim, ela precisa ser acolhida. É um ciclo, né? Início, meio e fim. E não é que não haja diálogo. Você pode até dialogar, mas por que você está querendo isso? Mas não tem outras formas e tal. Mas tem de ser acolhedor para aquela mulher. Nossa, Ela precisa ela se sente sentir ela é um invisibilizada. sujeito ali, exatamente. E não alguém que... tem de fazer aquilo em prol da criança, porque é isso, é um modelo de maternidade que está ali, né? Isso também foi uma coisa que a minha tese me ajudou a enxergar. A amamentação, ela não está solta. Por que os discursos sobre a amamentação são assim? Porque os discursos sobre a amamentação são um elemento, assim, digamos, crucial, um elemento dos principais que compõem um modelo de maternidade, que é esse, que a mãe é a única responsável por tudo que acontece com esse bebê, desde que está na barriga até 30 anos de idade, entendeu? Porque tem uma responsabilização muito grande. E como você falou,
se a mãe ainda amamenta, de alguma maneira, o restante, o entorno, se desobriga desse cuidado, né? Só ela Porque- põe pra dormir. Exatamente, porque tudo é... Mas não é o peito, mas ela não quer o peito. E aí você fica escravo daquilo. E as mães falaram isso também, que o desmame tem uma coisa de escravização da mulher, aquela relação, né, de amamentação. Então, que o desmame foi libertador. Então, isso foi uma coisa que apareceu também nas entrevistas. Aí eu me senti... Sabe, dá uma sensação de Dona voltar de pra mim, mim, dona né? de Voltar mim. pro meu corpo, assim. Cara, de novo olhar pra mim, de novo poder cuidar de mim. Porque as pessoas ficam muito descuidadas, as pessoas adoecem, né? Tem vários problemas de saúde. Então, assim, de novo eu vou poder voltar um pouco pra mim. E isso não significa que você não vai mais se dedicar como mãe. Significa que você está encerrando um ciclo, gente, exato. né? Dessa maternidade, desse modelo de cuidado que você tá... Inclusive, algumas mães falam isso, de como a entrada das outras pessoas, do próprio pai, de outros familiares, né? Estabelecer novas formas de relação com a criança, de brincar, de ler, de uma série de coisas que a amamentação acaba monopolizando essa relação, né? Ela vira o vínculo principal. Então, acho que tem uma coisa... depois vocês cortam isso, tá? Mas assim, meu ex-marido achava que licença maternidade eram férias. Assim. Ah, sim, Ai, mas gente. várias. E é uma pessoa escolarizada, Você quer que entendeu? corta mesmo ou pode... Não sei, Pode depois sofrer um vocês me processo. entendem. Mas era assim, até os 6 meses de licença, eu fiquei 6 meses de licença com a minha última filha, mais 1 mês de férias, ele não acordava de madrugada pra me ajudar com a amamentação. Por isso é ex, né? Né? Depois já não sabe por quê. Mas é isso, ele não acordava. Ele falava assim, mas eu vou acordar amanhã cedo pra trabalhar e tal. Mas esse é um discurso não é do a maior marido parte. do ex, É a é a maior maioria parte, dos é a maior homens, Gente, a mas é maioria das assustador, famílias. assustador. Gente, eu me tornei uma pessoa extremamente raivosa com esse modelo. E ele falava assim, esse discurso feminista, tá? Eu falei, pois é, né? Depois que entra, não sai nunca mais, né? Porque depois que você vê as coisas de uma forma, Você você não não consegue consegue mais desver. aceitar. É, Exatamente, é, não existe desver. Então eu falei assim, eu comecei a ver toda a literatura, né? E eu engravidei da minha terceira filha, estava terminando o doutorado, defendendo, e que realmente eu já estava toda montada no discurso de gênero. Então, assim, quando ele falava isso, assim, me subia uma raiva. E aí, quando eu voltei para trabalhar, que eu acordava 5 e pouca da manhã para me arrumar, porque as minhas filhas ainda iam para creche comigo. Então, era eu que porque levava, levava. que buscava e tal. E aí, eu comecei a, tipo, sacudir a pessoa no meio da madrugada, assim. Tipo, olha, eu amamento e você levanta, coloca para rotar, põe no berço. Porque eu fazia tudo sozinha. Sim. Então, assim, é muito solitário. Isso também foi uma coisa que apareceu nas entrevistas. O processo de amamentação fica extremamente restrito à mulher. Então, assim, as mulheres se sentem muito sozinhas. Né? Elas E falam, cobradas. é muito solitário, é muito Além de solitário. se sentir sozinhas, elas são cobradas por todos ao redor, né? E quando não dá certo, culpados. É É culpado. óbvio, é. Gente, Nossa, muito bom. Eu eu achei que queria eu tenho falar mais, que conversar dar uma mais, notícia que a gente tem que desmamar da Irene. Esse episódio vai ter 2 horas de O desmame é duração. bruto. Mas assim, acho que já fica um convite para uma próxima. Porque Ai, acho que a gente podia vai ser aprofundar super mais esse válido. tema do desmame. Valia a pena, E né? fica um convite, Assim, a gente tem já- muito profissional que vê o podcast leiam, né? A gente pode até colocar, né? Vamos colocar na descrição do episódio, claro, as referências As bibliográficas da Irene, referências, com certeza, sim. né? A Irene é E se- super ou se ela quiser dar aberta, uma outra. sim, né? A gente já teve a oportunidade de dar aulas juntas, assim. Ela dava a primeira aula, eu dava depois falando de desmame. Que maravilha, Legal. né? Deu me livre Que da aula. oportunidade. Verdade, falando de desmame, eu falava, mana, sai da sala, Irene. Eu já vi essa aula, né? Online, porque infelizmente a gente só se conhecia era online, né? Então, Irene, muito obrigada por ter eu que topado. agradeço, muito, gente. foi Foi maravilhoso, muito gente. legal. Foi muito Gente, bom. eu não queria terminar. Nem Também eu não. preciso deixar isso Me registrado. convidem pra outro, Sim, gente. vai ter uma parte Estarei aqui 2. com Vai ter maior uma parte prazer. 2. Quarta Teremos a temporada. parte 2 e aí queremos saber das suas próximas pesquisas nessa parte 2, que a mulher não para. É verdade. Obrigada, Irene. Obrigada a Obrigada. vocês. Tchau, Obrigada, gente. Até o gente. próximo episódio. Tchau, tchau.